Olá, muito bem, meus amigos. Nós vamos começar agora um estudo que eu tenho certeza que irá fazer uma diferença para você, porque nós vamos estudar algo que está dentro do âmago da vida cristã, que é a fé. A Bíblia declara em Hebreus 11:6: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Não é em vão, irmãos, que nós precisamos conhecer a respeito da fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Como você poderá viver uma vida cristã se não tiver claro em sua mente, em sua compreensão, o que significa fé? Quase todas as pessoas têm alguma ideia a respeito da fé. Nós precisamos saber o que Deus fala. Não basta para nós termos as nossas próprias ideias. Bem pelo contrário, nossas próprias ideias podem ser muito perigosas. Nós precisamos entender quais são as ideias de Deus. Nós precisamos ter os pensamentos de Cristo dentro de nós. A Bíblia é Deus falando conosco. Se você quer conhecer a mente de Cristo, conheça a Bíblia. Dedique-se a conhecer a palavra de Deus. Bom, eu espero que você entenda que, como sem fé é impossível agradar a Deus, não há outra forma de termos uma vida bem-sucedida. A Bíblia declara que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Mas, se Deus é por nós, é com certeza porque nós estamos fazendo alguma coisa correta. Não que nós recebamos por merecimento, mas a Bíblia condiciona certas coisas. Nem tudo cai da árvore como fruto maduro. Bem pelo contrário, mesmo o fruto para cair, houve a necessidade de que primeiramente houvesse uma semente. Então vamos para a Bíblia ver o que Deus nos fala a respeito da fé. Eu peço que, se você tiver uma Bíblia em mãos, abra nesse momento a tua Bíblia no livro de Romanos, a Epístola de Romanos, no capítulo 10. Vou fazer a leitura a partir do versículo 8. Aqui está escrito assim: Mas que se diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido. Pois não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora eu vou estar lendo o versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Agora vou para o 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Essas palavras que o apóstolo Paulo escreveu por inspiração do Espírito Santo nos trazem um grande entendimento a respeito do que vem a ser a fé. Começando, digamos assim, de trás para frente, do último versículo lido e retornando. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, a fé que Deus nos dá, ela vem de ouvirmos a palavra de Deus ser pregada. Não existe fé fora da palavra de Deus. Você pode ter um sentimento, uma confiança, mas a fé, esta fé que vem de Deus, não existe fora da palavra. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Você precisa estar ouvindo uma mensagem inspirada na palavra de Deus para que a fé brote no seu coração. Não há outro caminho. De nada adianta você tentar outra solução. A fé virá a você à medida que você se expõe a ouvir uma pregação da palavra de Deus. Essa pregação não precisa necessariamente estar em forma
audível. Você, quando lê a Bíblia, você está recebendo a palavra de Deus sendo pregada. Você está lendo, mas dentro de você é como se você ouvisse. E esta mesma ação gera fé dentro do seu coração. Então entenda, a fé só surge daquilo que Deus fala conosco, através da sua palavra. Como disse o apóstolo Pedro, consideramos por muito mais firme a palavra escrita. Esse apóstolo Pedro, que estava com Jesus no Monte da Transfiguração, que viu a voz dos céus dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi." Esse mesmo Pedro disse que, embora tivesse tido uma experiência sobrenatural como essa e outras, o que mais importa é o que está escrito. Não há fé em Deus se a fé não estiver alicerçada na palavra. Não há visão, não há revelação, não há profecia que possa trazer fé genuína se ela não estiver em concordância com a palavra de Deus. Nunca aceite uma palavra de revelação se essa revelação não concorda com as Escrituras. Sem haver concordância com o que está escrito, nada tem valor perante Deus. Sem concordância com aquilo que está escrito, nada tem valor perante Deus. Bom, eu quero que isso fique claro. A fé é aquilo que vai surgir então à medida que você ouve Deus falando com você através de uma ministração, de uma pregação, de um ensino que está inspirado naquilo que Deus disse. Isso vai trazer confiança dentro de você. Isso vai trazer aquela certeza. Bom, depois iremos retornar novamente para Romanos capítulo 10, mas nesse momento eu peço que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, o escritor desta epístola fala muito a respeito de fé. Então é importante nós conhecermos esta palavra. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos repetir. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Há duas definições claras aqui. Primeiro, a fé é a certeza. Não apenas uma certeza, mas uma certeza específica. É certeza das coisas que se esperam. Mas veja, a fé é uma certeza. Na fé não há espaço para dúvida. Não há espaço para uma segunda opinião. A fé é a certeza, é a convicção. É a convicção de que aquilo que você espera, de acordo com a promessa de Deus, vai se cumprir. Ou que aquilo que Deus declarou é real e vai acontecer. É a certeza de que Deus cumpre aquilo que fala. Como, voltando agora para Romanos capítulo 4, nós vemos que Abraão foi um tremendo exemplo de fé. A Bíblia fala muito a respeito, mesmo lá em Hebreus 11, onde estávamos, vai falar muito a respeito da fé de Abraão. Mas eu gostaria que você visse agora o que está escrito em Romanos capítulo 4, a partir do 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. O que foi essa fé? Como está escrito: por pai de muitas nações se constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Veja, Abraão creu. Ele é um exemplo de fé. Por quê? Porque ele creu. A Bíblia diz que creu Abraão e isso lhe foi imputado por justiça. No que ele creu? Ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Olha só, continua. 18. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Ele creu de conformidade com aquilo que foi dito para ele. Isto é fé. Quando você crê de conformidade com o que lhe foi dito. Abraão recebeu a palavra de Deus. Deus disse: tu serás pai de muitas nações. E ele creu nessa palavra. Isto é fé. Fé
é a certeza das coisas que se esperam. Você espera porque Deus lhe prometeu. Você não espera porque você tem uma esperança simplesmente, uma expectativa, um desejo. Isso pode ser bom, você ter bons desejos, mas isso não resolve. Enquanto eles não estiverem alicerçados, fundados, nada vai acontecer. Inclusive, Hebreus 11, versículo 1, em outra tradução, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O firme fundamento. É a certeza, é o firme fundamento, aonde você pode se apoiar. Um firme fundamento é algo sobre o que você pode construir algo. O fundamento é feito para que você possa erguer algo sobre esse fundamento. Esta é a fé. O justo viverá pela fé. Nós temos que ter um fundamento dentro de nós. Um fundamento de crer que o que Deus diz é verdadeiro e vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Deus não mente. E se você crê em Deus, o Deus da Bíblia, você nunca pode duvidar da palavra de Deus. A dúvida é algo que Satanás quer colocar sobre a tua vida, para te confundir os pensamentos. Mas Deus quer que você viva por fé. Entenda até um pouco sobre a dúvida. A dúvida, a palavra dúvida na Bíblia, em algumas passagens, ela tem a mesma raiz da palavra duplo. O que é duvidar? É ter um duplo pensamento. Uma hora é assim, outra hora é assado. Uma hora eu sei, outra hora não sei. Uma hora eu acho que é, outra hora eu acho que não é. Firme fundamento não permite essas oscilações. O firme fundamento é a fé na palavra de Deus. É a fé que Ele é poderoso para cumprir aquilo que prometera, como creu Abraão. Olha só, retornando para Romanos capítulo 4. Diz assim, no 19: E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos. Veja, ele não atentou, ele não deu atenção, ele sabia, ele reconhecia que o seu corpo já estava envelhecido. Mas Deus disse, vou ser pai, não importa, se Deus disse que serei pai de muitas nações, vai acontecer. O meu corpo diz o contrário, mas Deus falou que vai acontecer. Ah, mas parece que não vai dar certo. Deus disse que vai. Ele não deu atenção. Ele não deixou de reconhecer. Ele sabia. Ele sabia que o seu corpo estava envelhecido. Mas nem por isso ele deixou de crer naquilo que Deus falava. Deus falou algo para ele. Vai acontecer. Ele creu que aquilo que Deus estava dizendo era mais importante do que as circunstâncias. Ele era um homem que a Bíblia diz que foi considerado justo, e o justo vive pela fé. O justo não anda de acordo com aquilo que ele vê, daquilo que ele sente, mas primeiramente baseado naquilo que ele crê. Repetindo, Romanos 4,19: E não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Aleluias! Veja, ele estava certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Ele sabia que se Deus prometeu, Deus ia cumprir. Ele não estava tendo aquela atitude de incredulidade, mas ao contrário, uma atitude de fé e confiança total em Deus. Ele não estava pensando que Deus era uma coisa de gente que não pensa. Ele não pensava que Deus é uma historinha que foi inventada. Não, ele não tinha esse tipo de pensamento. Tampouco ele pensava que Deus pode mudar de ideia. Deus pode estar de mau humor hoje, como muitos veem os seus deuses. Deus não é assim. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus cumpre o que fala sempre. Aleluias. E é sobre esse fundamento, sobre essa certeza de que ele cumpre o que ele promete, que nós nos estabelecemos. Esta é a nossa fé, o firme fundamento. Pai. Aleluias. Eu peço que você volte agora para Hebreus capítulo 11. Vamos ver. Ora,
A fé é a certeza das coisas que se esperam, ou o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. A fé, a Bíblia diz que é uma prova. Você sabe, o que é uma prova? Bom, alguns pensam em prova, só pensam em prova na hora que estão lá na escola, ou numa faculdade, em um lugar que você submetiza uma prova. Mas não é nesse sentido que a palavra prova que se refere aqui. Aqui está falando sobre prova como no momento em que você está perante um julgamento, onde você vai apresentar uma prova, algo que pode comprovar, dar testemunho, testificar a teu favor. Isto é a prova. É um documento que vai dar a certeza de que aquilo que você está falando é verdadeiro. Por exemplo, se você precisa fazer algum documento, ou um financiamento, alguma coisa, em muitos lugares vão pedir o que para você? Vão pedir para você um comprovante de residência. Para que um comprovante de residência? Para comprovar que você reside em tal lugar. Isso é um documento. Ora, a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que não se veem. Como assim? Bom, entenda, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé só existe na palavra de Deus. Se ela não estiver alicerçada na palavra, ela não existe. Não é a fé que Deus se refere. Não é como Deus define a fé. Mas se ela está estabelecida na palavra de Deus, então você tem uma prova, que é aquilo que Deus disse. Veja, se Deus disse que Abraão seria pai de muitas nações, ou até melhor, na verdade Deus não disse assim, tu serás pai de muitas nações, não. Deus disse assim, te constituir por pai de muitas nações. Era algo consumado aos olhos de Deus. A Bíblia fala lá em Romanos 4,17 que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Esta é a linguagem da fé. Chama as coisas que não são como se já fossem. Aqui está dizendo, Hebreus 11:1, é a prova daquilo que não se vê. Abraão, quando recebeu a promessa de Deus, ele ainda se chamava Abrão, com apenas um A no seu nome. Mas Deus apareceu para ele e disse que seu nome seria agora Abraão, porque por pai de muitas nações te constituí. Abraão, quase com 100 anos de idade, sua esposa, perto dos 90 anos de idade, nunca tinha tido um filho com a sua esposa, recebeu uma palavra de Deus. Deus disse para ele, teu nome agora não é mais Abrão, mas sim Abraão. E a Bíblia diz que Abrão creu e por isso passou a se chamar o quê? Abraão. Mas o que isso tem a ver com fé? Tem tudo, meu irmão. Se nós voltarmos agora os nossos olhos para o que estava escrito lá em Romanos, nosso texto inicial, Romanos capítulo 10, versículo 8, diz assim, mas que se diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Isto é a palavra da fé que pregamos. Isto é a palavra da fé que pregamos. O que é a palavra da fé que pregamos? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Não há outra palavra da fé. Se a palavra não estiver na tua boca e no teu coração, não é a palavra da fé. A palavra da fé tem que estar na tua boca e no teu coração. Versículo 9. Se com tua boca confessares, confessa-se com o quê? Com a boca. A Jesus como Senhor. E em teu coração creres. O que você faz com o coração? Você crê. O que você faz com a sua boca? Você confessa. A fé tem que estar nesses dois lugares, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Essa palavra de fé foi a palavra que Abraão demonstrou. Ele andou nesta fé. Ele começou a se autodeclarar Abraão, pai de muitas nações. Eu não vi a cena, a Bíblia não conta, mas nós podemos entender que ele, com certeza, como ele tinha muitos servos, muitas pessoas que trabalhavam com ele, as pessoas se dirigiam para ele. E de repente, podemos pensar, estava lá um dos seus empregados, Senhor Abrão, eu estou precisando... Para. Meu nome não é mais Abrão. Agora meu nome é Abraão. Chame-me pelo meu nome certo. Abraão, pai de muitas nações. Aquele jovem, ou aquela
aquela pessoa que trabalhava com ele poderia ficar assustada. O velho ficou pirado. Está aí velho, quase 100 anos de idade, a mulher dele é uma velha já, não teve um filho. Está dizendo que é pai de muitas nações. O que aconteceu com esse homem? A Bíblia diz que a sua fé, porque ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. A Bíblia diz. Como que ele demonstrou essa fé? Ora, ele declarou: o meu nome agora é Abraão. A Bíblia é tremenda. Ela nos revela a vontade de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Você está entendendo a natureza da fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova dos fatos que não se veem. Você tem que demonstrar pela palavra, você tem que compreender que você está tendo fé no momento em que aquilo que Deus diz para você vale mais do que qualquer outra coisa. Para você, aquilo é a prova. Então você tem a fé. E essa fé tem que ser demonstrada, como Abraão demonstrou. Se autodeclarando aquilo que Deus disse para ele, chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Ele não tinha nem mesmo um filho, nem mesmo sua esposa estava grávida. E ele já declarava: eu sou pai. Ele não dizia: eu serei pai. Ele dizia: eu sou pai de muitas nações. Ele chamava as coisas que não são como se já fossem. Esta é a essência da fé. Esse é o espírito da fé. 2 Coríntios 4:13. Se você tiver com a Bíblia a seu alcance, leia. Se não, anote e verifique depois. O que está escrito em 2 Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Veja, ele vai falar a respeito do espírito de fé. Repetindo, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Se você crê, você fala. Aleluias. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode agradar a Deus sem fé. E não há como separar a fé das suas palavras. Não há como separar o que você crê no seu coração daquilo que você fala na sua boca. A Bíblia diz o que lá? Repetindo e relembrando. Romanos 10, versículo 8. O que diz Romanos 10, versículo 8? Mas que se diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Meu querido, você precisa dar vida à sua fé. Você tem que expressar a sua fé. Você já está entendendo o que é a fé. Mas você não pode ter uma fé simplesmente morta. Uma fé que fica escondida. Você tem que dar vida à sua fé. Você tem que falar, expor a sua fé. Então vamos recapitular o que nós já compreendemos a respeito de fé. A Bíblia diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então sabemos que a fé virá à medida que nós damos ouvidos àquilo que Deus declara. O que mais que vimos? Vimos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova dos fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Como Abraão. Abraão estava tão certo de que aquilo que Deus lhe prometera se cumpriria, que ele se autodeclarou diante da declaração de Deus. Ele não chegou e decidiu: bom, a partir de agora eu vou me chamar pai de muitas nações porque eu acho que eu serei, ou que eu sou, porque deu uma ideia apenas na cabeça. Não foi por isso, foi porque ele recebeu uma palavra. A fé tem sempre o seu começo na palavra. Se não for pela palavra de Deus, não há fé. Mas ele tinha a palavra de Deus, que lhe disse: eu te constituí por pai de muitas nações. E a Bíblia diz que ele estava certíssimo que aquele que prometera também era poderoso para cumprir. Isso é a essência da fé. É você estar certo de que aquilo que Deus disse irá se cumprir. É estar certo de que a palavra de Deus é o documento necessário para comprovar aquilo que os outros podem não estar vendo, mas os teus olhos da fé já estão enxergando. Isto é a essência da fé. Eu quero dar mais um exemplo sobre o que vem a ser a fé. Um dia eu estava almoçando no restaurante de um amigo meu e estava conversando naquele momento com um pastor de uma certa igreja. E esse pastor
em determinado momento, comentou que ele, inclusive, pedia dízimos e ofertas na igreja, mas ele não acreditava no dízimo. Ele realmente não acreditava que o dízimo fosse bíblico. Bom, por que ele não cria? Bom, ele não cria porque ele não tinha um fundamento na palavra. Ele era pastor, sim. Ele era o pastor principal de uma igreja, mas ele não tinha esse fundamento. E nós estávamos lá conversando, e eu comecei a expor para ele algumas passagens das escrituras a respeito do dízimo. E, resumindo uma conversa longa, ele encerrou dizendo que tinha gostado de conversar comigo porque ele tinha percebido algo. Ele começou a enxergar coisas que ele não tinha enxergado. Ele não tinha um fundamento na palavra, mas a palavra é tão clara, meus irmãos, a respeito. Eu não estou aqui nesse momento para com o propósito de pregar a respeito de dízimo e de oferta. Mas se você tem um desejo real de buscar e conhecer o que Deus tem para você, você vai buscar e você vai descobrir. E você vai saber que você deve dar o dízimo. Você não vai ter medo. Se você sabe que Deus está lhe pedindo, você sabe que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E se você estiver agindo na fé, aleluia, você vai ver as portas do céu se abrindo a seu favor. Também, uma outra situação, eu estava conversando com... veja, o importante é você entender a natureza da fé. A fé, por que eu falei sobre isso? A fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você não tiver o fundamento da palavra, você não terá fé. Quando eu estava ainda morando em Joinville, antes de me mudar para Curitiba, eu estava conversando com um amigo meu, e nessa conversa ele me perguntou: mas e se não der certo? Não der certo o quê? Deixa eu explicar. Eu, quando vim para morar em Curitiba, eu estava deixando o meu emprego onde eu estava aula na faculdade em Joinville, e estava me inscrevendo para a seleção de mestrado da Universidade Federal. E ele estava querendo saber o que eu iria fazer se não desse certo, se não fosse aceito no teste, no processo seletivo para o mestrado. E o que eu respondi? Não existe essa possibilidade. Entenda? Ele perguntou: mas e se não der? Eu disse: não existe essa possibilidade. Por que eu disse que não existia? Porque eu sabia que Deus se agrada da prosperidade do seu servo. Eu sabia que Deus estava nesse negócio, que Deus tinha o desejo de que eu, Marcos, viesse morar em Curitiba, fazer esse mestrado naquele momento, e que com certeza tudo daria certo. Deus se agrada da prosperidade de seus servos. Deus sempre nos faz triunfar em Cristo, diz a Bíblia. Em Cristo somos mais que vencedores. A palavra de Deus existe para ser crida. A Bíblia diz: se alguns não creram, se fará Deus mentiroso? De modo algum. Antes seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Não importa se alguns não creem, Deus sempre é verdadeiro. Não importa se alguns acham que não é, o que é diferente, o que importa é o que diz. Olha só, vou ler essa passagem que eu acabei de citar, Romanos 3,3. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado quando falares e venças quando julgares. Veja, não há espaço para dúvida no caminhar da fé, no caminhar com Deus. A dúvida provém de Satanás. A fé provém de Deus. Então, o que eu quero que você grave contigo nesse momento é que você, quando está alicerçado na palavra de Deus, aquilo que Ele disse vai se cumprir. Deus se agrada da prosperidade de seus servos. Quando você faz um negócio crendo que Deus está neste negócio, e não crendo apenas porque você acha, mas porque você tem um alicerce na palavra de Deus, você vai ser
bem-sucedido. Sempre que nós agimos de conformidade com o que está escrito, nós iremos colher o fruto desejado. Aleluia. Bom, eu sei que Deus falou ao teu coração, e a Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede, pois, praticantes, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta você apenas ouvir, achar bonito, achar gostoso. Isso não vai mudar a tua vida. O que muda a tua vida é pôr em prática aquilo que está escrito. É começar a agir como Deus diz. É começar a pôr a tua fé em prática. É começar a agir como Deus quer que você haja. Abraão foi justificado porque ele creu. Você será declarado justo. Ser justificado significa ser declarado justo. Deus declarará: você é um homem ou você é uma mulher justa ou um homem justo se você agir por fé. Se você demonstrar claramente, através das suas ações, das suas palavras, de que você crê naquilo que está escrito. Quando você tiver coragem de, diante das circunstâncias mais adversas, mais contrárias, como Abraão, que já sendo velho, estando com seu corpo amortecido, a sua esposa já com 90 anos praticamente, mesmo assim, ele não teve dúvida. Ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, declarando que aquilo que Deus disse ia acontecer, crendo e agindo como Deus determinara, chamando a si próprio de pai de muitas nações. Você deve saber que para a bênção de Deus, para o milagre de Deus se manifestar na tua vida, você precisa agir como Deus te ensina a agir. Não espere obter os resultados que Deus promete se você não seguir os métodos que Ele te propõe. Ele te diz: faça isso e terás aquilo. Você não terá aquilo se não fizer isso. Você não terá o desejado alvo da tua vida se você não seguir o que a palavra de Deus prescreve, o que a palavra de Deus declara que deve ser feito. Mas se você seguir aquilo que Deus ensina, você alcançará o desejo do teu coração. E você poderá dar muita glória a Deus. Você poderá se alegrar muitíssimo, porque você estará vivendo pela fé. Você estará usufruindo de uma vida abençoada. O justo viverá pela fé. Você estará tendo uma vida de vitórias. Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, como está escrito lá em 1 João, capítulo 5. Meu querido, minha querida, haja de acordo com o que está escrito. Ponha esta fé em prática na tua vida. Viva à altura do que Deus tem te ensinado. E a tua vida não será mais como era, mas será uma vida de vitória, uma vida de bênção. Aleluia.